Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso compromisso diário, nosso pequeno estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. E hoje os grãozinhos trazem para a gente já o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério e esposa outra, comete adultério, e que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério num outro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo, em outros é preciso também o casamento civil, noutros, enfim, só o casamento civil basta. Gente, a leitura é maior um pouco, né? Mas o que eu entendo, assim, esse é complicado essa passagem do Evangelho. O que eu entendo, assim, a insolubilidade do casamento. O que Deus uniu, o homem não separe, né? É o que está falando para a gente aqui. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Deus juntou duas pessoas, né? Dois seres, um homem, uma mulher, para que se desse prosseguimento à raça humana, para que pudesse vir um espírito através da união desses dois, né? Vamos falar da relação sexual que existe entre os dois, e que dessa relação viesse um espírito à Terra reencarnar, para dar prosseguimento, né? Para substituir uma alma que subiu, vai uma alma que desceu, né? Então Deus juntou dois seres, dois espíritos na Terra, para que eles dessem prosseguimento ao trabalho de reprodução, né? E não é só para isso, né, que nós estamos aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra para crescer. E que coisa boa a gente poder crescer ao lado de alguém, né, que nos faz feliz, que nos torna pessoas melhores, que nos ajuda na nossa caminhada e a qual também nós podemos ajudar na caminhada, não é? Então, se Deus juntou ali aquelas duas pessoas, é com esse propósito, é um propósito de crescimento juntos e para que a raça progrida, a raça cresça também. Então, isso é o meu modo de entender, viu, gente? Que essa leitura é muito complicada para mim, né? Às vezes vocês entendem mais facilmente que eu. E nós precisamos aqui na Terra de leis que rejam
o nosso dia a dia, a nossa vida terrena. E uma delas é a lei do casamento, né? É a lei do casamento. Em vários países são diferentes as leis, mas tem uma lei regendo o casamento. E isso foi criado por quem? Por Deus? Não. Isso foi criado pelos homens, para que haja um controle, né? Que haja uma regulação sobre isso, sobre o casamento, né? Sobre a sociedade. Essa lei, ela pode ser quebrada? Sim, ela pode ser quebrada. Em muitos países hoje já tem o divórcio, né? Em que é permitido se romper os laços terrenos, né? Que existem entre duas pessoas. Mas e os laços espirituais? Esses é que o homem não tem que separar, né? Esses é que o homem tem que ter um cuidado de manter, de zelar. Porque se Deus uniu, foi por um motivo, não é? Se Deus permitiu a aproximação, foi por um motivo. Mas Deus é bondoso. Deus é bondoso. Deus é justo. Se Ele viu que aquela união já não está produzindo mais, já está sendo uma união, entre aspas, forçada, Ele permite sim a separação, né? Até a separação espiritual. Por quê? Porque o que foi para passar junto já passou. O que tinha que viverem juntos já foi vivido. Entendeu? Então, Ele permite isso para que os dois tenham, cada um, uma nova oportunidade, uma nova vida para seguirem. Se Ele permitiu, é porque tem que ser assim, não é? Então nós temos que agradecer ao Pai o tempo que nós estivemos juntos com alguém e que crescemos juntos com esse alguém, porque todo momento aqui nessa terra nossa é de aprendizado, é de crescimento, né? Então, e seguir nossa vida. Amanhã a gente vai ver sobre o divórcio, né? Vamos falar um pouco sobre o divórcio, mas no meu entendimento, pessoal, é isso, tá? A indissolubilidade do casamento, ela é teórica. Ela é teórica. Por quê? Deus permite a indissolubilidade do casamento. Porque se não houvesse permissão de Deus, não haveria a indissolubilidade do casamento, né? Estaríamos juntos igual, vou falar assim, igual os papagaios que ficam a vida inteira juntos. Um morreu, o outro morre também ali, ó, sozinho. O outro não vai achar outra companheira, ele vai ficar ali, né? Mas a gente não é assim. A gente não é assim, né? Então vamos procurar todos nós, né, seguirmos nosso caminho no amor, praticando a lei de amor, né? E viver. O passado foi bom, o passado foi maravilhoso, mas o passado passou. Nossa vida continua a cada dia. A cada dia nós temos uma nova oportunidade. Então vamos viver essas oportunidades que o Pai dá para a gente a cada amanhecer. Tá bom? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Simples, né, gente? Como eles são ignorantes, não têm inteligência, nós, homens, né, ou nos planos superiores, nos mundos superiores, os espíritos que habitam lá, superiores, são como deuses para os animais. Tá? Como nós tivemos espíritos aqui na Terra que eram deuses para nós, né? Então é assim, simples a resposta. Pessoal, uma boa quarta-feira para todos nós, com muita paz, saúde, alegria, muito trabalho, muita harmonia em nossos lares, em nossos corações. E até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.